Você acreditaria se alguém dissesse que existe uma montanha no Irã, onde o céu fica vermelho durante a noite? Não vermelho como um pôr do sol, mas vermelho como se o próprio céu estivesse queimando. Durante décadas, moradores de vilarejos próximos evitam olhar para aquela montanha depois que a escuridão chega. Alguns dizem que luzes aparecem no topo, outros dizem ouvir sons estranhos vindos da montanha. E há aqueles que afirmam algo ainda mais perturbador, que algumas pessoas que tentaram subir até o topo nunca voltaram. Essa história começa em uma região remota do Irã, onde o deserto encontra cadeias de montanhas antigas que existem há milhares de anos. Uma dessas montanhas ficou conhecida entre moradores locais como Kuel-Lanat. O nome pode ser traduzido como a Montanha Amaldiçoada. Hoje, quase ninguém fora da região conhece esse nome. Mas para quem vive nas pequenas comunidades próximas, aquela montanha sempre foi motivo de respeito e medo. Os moradores mais antigos contam que o fenômeno do céu vermelho acontece há gerações, sempre da mesma forma. Primeiro, o vento para completamente. Depois, o silêncio toma conta do deserto. Então, uma luz vermelha começa a surgir acima da montanha. Não é um clarão. Não é um relâmpago. É como se uma névoa vermelha começasse a iluminar o céu. Algumas pessoas dizem que essa luz parece vir de dentro da montanha. Durante muito tempo, ninguém deu muita importância para essas histórias. Afinal, regiões desérticas costumam ter fenômenos naturais estranhos, reflexos da atmosfera, tempestades elétricas distantes ou até gases subterrâneos. Mas algumas histórias começaram a chamar a atenção, principalmente depois que exploradores e viajantes começaram a visitar aquela região. Uma das histórias mais conhecidas envolve um grupo de montanhistas que decidiu escalar a montanha durante os anos 90. Eles estavam interessados em explorar áreas pouco conhecidas do deserto iraniano. Segundo relatos que circularam anos depois, o grupo chegou à base da montanha no final da tarde. Eles montaram acampamento e planejavam começar a subida na manhã seguinte. Mas naquela noite, algo aconteceu. Por volta da meia-noite, um dos montanhistas acordou com uma luz estranha entrando pela barraca. Quando ele saiu para olhar, o céu acima da montanha estava vermelho. Mas não parecia ser uma luz natural. Era como se uma névoa vermelha estivesse parada sobre o topo. Os outros também acordaram. Todos ficaram olhando para o fenômeno por vários minutos. E então, algo ainda mais estranho aconteceu. Alguns deles disseram ter visto sombras se movendo no topo da montanha. Silhuetas grandes, muito maiores do que qualquer pessoa. No começo pensaram que poderia ser apenas ilusão causada pela luz, mas as figuras continuavam se movendo, lentamente, como se estivessem caminhando ao longo da crista da montanha. Depois de alguns minutos, a luz vermelha começou a desaparecer. O céu voltou ao normal, e as sombras também desapareceram. No dia seguinte, o grupo decidiu subir mesmo assim. A escalada começou cedo. Durante as primeiras horas, tudo parecia normal, mas quanto mais alto eles subiam, mais estranha a atmosfera ficava. O vento desapareceu completamente, e o silêncio começou a incomodar. Alguns montanhistas relataram sentir uma sensação constante de estar sendo observados, mesmo sem ver ninguém. Quando chegaram perto de uma área rochosa próxima ao topo, encontraram algo curioso. Marcas estranhas nas pedras. Algumas pareciam muito antigas, como símbolos. Outras pareciam arranhões profundos, como se algo muito pesado tivesse sido arrastado ali. Um dos integrantes do grupo começou a fotografar tudo. Mas, naquele momento, o equipamento começou a falhar. A câmera desligava sozinha, o GPS parava de funcionar. Eles decidiram continuar. Mas foi quando o primeiro desaparecimento aconteceu. Um dos montanhistas estava caminhando alguns metros à frente do grupo. Ele virou uma curva entre duas rochas grandes e simplesmente não voltou. No começo acharam que ele estava apenas explorando outra trilha. Mas depois de vários minutos chamando pelo nome dele, perceberam que algo estava errado. Eles procuraram pelas pedras, pelas trilhas, mas não havia pegadas. Nenhum sinal de queda. Nenhum eco respondendo aos gritos. Era como se ele tivesse desaparecido. Assustados, decidiram descer imediatamente. Quando voltaram ao acampamento, a noite já estava chegando. E naquela mesma noite,
o céu ficou vermelho novamente. Segundo um dos relatos que surgiram anos depois, dessa vez a luz parecia ainda mais forte. Alguns disseram que parecia vir de dentro de uma abertura na montanha, uma espécie de caverna que eles não tinham notado durante o dia. Mas ninguém teve coragem de investigar. Na manhã seguinte, o grupo deixou a região e reportou o desaparecimento. Equipes de busca foram enviadas. Mas depois de vários dias explorando a montanha, nada foi encontrado. Nenhum corpo, nenhuma mochila, nenhuma pista. Com o tempo, a história se espalhou entre exploradores e aventureiros. Alguns acreditam que tudo pode ter sido apenas um acidente. Quedas em regiões montanhosas são comuns. Mas isso não explica o fenômeno do céu vermelho. Nem as sombras vistas no topo. Nem os equipamentos falhando. Nem o fato de que, segundo moradores locais, esse fenômeno acontece há muito mais tempo do que qualquer registro moderno. Algumas lendas antigas do Irã falam sobre lugares onde o mundo humano se aproxima do mundo dos Jinn. Os Jinn são criaturas mencionadas em tradições islâmicas. Seres feitos de fogo invisível, capazes de viver em lugares isolados. Desertos, cavernas, montanhas. Algumas histórias dizem que certos lugares da Terra são territórios deles. Lugares onde humanos não deveriam permanecer por muito tempo. Segundo moradores da região, a montanha sempre foi um desses lugares. Eles contam que seus avós já falavam sobre o céu vermelho e sobre luzes que surgiam no topo durante a madrugada. Alguns pastores que cruzavam a região afirmam ter visto coisas estranhas ao longe. Sombras grandes caminhando na montanha, movendo-se lentamente, como se observassem o vale abaixo. Mas ninguém nunca conseguiu provar nada. Talvez exista uma explicação científica para o fenômeno. Alguns pesquisadores sugerem que gases naturais podem sair de fissuras subterrâneas. Esses gases podem refletir a luz da Lua ou produzir efeitos luminosos na atmosfera. Outros dizem que partículas no ar do deserto podem causar reflexos incomuns. Mas nenhuma dessas teorias explica completamente todos os relatos, especialmente aqueles que dizem ter visto algo se movendo na montanha. Hoje a região ainda pode ser visitada, mas moradores locais continuam repetindo o mesmo aviso. Se você estiver perto da montanha e perceber que o vento parou, preste atenção no céu. Se ele começar a ficar vermelho, é melhor ir embora. Porque, segundo a lenda mais antiga da região, quando o céu fica vermelho sobre aquela montanha, significa que algo acordou lá em cima. Algo que sempre esteve ali. Algo que observa o deserto há muito mais tempo do que qualquer ser humano. E que de vez em quando decide levar alguém embora, para nunca mais ser visto novamente.